Olá, eu sou Paula Nasser, psicóloga, e hoje nós vamos falar rapidamente sobre mecanismos de defesa. Os meus, os seus, os nossos. Afinal de contas, mecanismos de defesa todos nós temos, porque eles são como máscaras da dor que usamos para nos proteger do nosso próprio ego. Ou seja, nós temos uma movimentação psíquica bastante contraditória em alguns momentos, e lidando com as circunstâncias da vida, temos sentimentos hostis, sentimentos difíceis, primitivos, e aí a gente vai tentando fazer uma equação para reagir sentindo menos dor em relação às coisas que vão acontecendo nas nossas vidas. Então, hoje eu vou falar com vocês sobre alguns deles, não são todos, porque nós temos vários mecanismos de defesa e, como o nome sugere, são mecanismos psíquicos para nos proteger, eles são bem-vindos até certa medida e são importantes para que a gente observe de que maneira nós estamos usando. Também usamos alguns mais do que os outros, dependendo da pessoa, do tipo de personalidade que ela tem. Mas eu pincelei aqui os principais para a gente observar como é que isso pode influenciar no nosso cotidiano. E o primeiro deles é a negação. E eu escolhi a negação de propósito, intencionalmente, como primeiro, porque a negação, de fato, é um dos mecanismos de defesa mais usados por nós. Então, é uma forma de reagir às circunstâncias da vida. A pessoa que vai fazendo a negação, quando ela está dentro do mecanismo de defesa, de negação, desse processo, ela nega aquilo que muitas vezes para as outras pessoas já está óbvio, mas ela ainda não dá conta de enxergar que ela está praticando aquilo. Então, um exemplo bem clássico, bem cotidiano mesmo para nós, principalmente nós brasileiros, que temos o problema do alcoolismo, um dos maiores problemas de saúde pública que temos é o alcoolismo. E aí você fala para, sei lá, seu tio que está bebendo demais, fala, tio, você não acha que você está bebendo a mais do que a maioria das pessoas, que a bebida já está te atrapalhando, que o álcool é um problema. Enfim, você começa a dar algum toque para a pessoa e aí ela vem com o mecanismo de defesa da negação e diz, imagina, eu só tomei uma cervejinha. Quando você sabe que o envolvimento dele com a bebida está realmente já muito exagerado, mas ele nitidamente nega, porque ele não aguenta ter que parar e olhar para isso, porque ele vai ter que tomar uma atitude de mudança, vai tirá-lo dessa zona de conforto e ele não quer ter esse trabalho nesse momento. Lembrando que o mecanismo de defesa, eles são inconscientes, na maioria das vezes. E aí, falando sobre isso, é importante a gente ter mais lucidez, mais consciência sobre os mecanismos de defesa que a gente esteja usando. Um outro exemplo também em relação ao mecanismo de defesa é sobre o peso, quando a gente começa a comer muito doce, aí alguma amiga, às vezes, do trabalho dá um toque, fala, amiga, você não acha que você come doce demais todo dia, comer doce, isso é bom para você? E aí a gente reage, é só porque eu estou estressada, é só essa semana, ou que mulheres adoram falar, eu estou na TPM, então o que tem? Me deixa. Então, é bom a gente estar atentos a isso, porque, como eu falei, são máscaras, como se fossem máscaras para a dor, mas para evitar um conflito com o ego. O ideal seria a gente elaborar isso, mas é bom ficarmos de olho. Muito bem, depois nós temos um outro tipo chamado reativo. O mecanismo de defesa reativo é aquele que inverte uma realidade óbvia. Então, para eu não ter que entrar em contato com as minhas questões ou para me economizar emocionalmente, eu nego algo, eu falo um sentimento oposto, na verdade, ao que eu estou sentindo. Então, suponhamos que alguém me pergunte, isso te deixou triste, Paula? Você ficou magoada com tal coisa? Eu digo, não, tá tudo bem, imagina, isso não é nada.
ou fala um sentimento oposto, eu fiquei até feliz que aí eu acabei fazendo outra coisa, enfim, ele não entra em contato em assumir algo que ele poderia trabalhar naquela relação se de fato aquilo o incomodou. Temos um outro mecanismo que é a racionalização, isso também é bastante praticado, que é uma explicação racional, uma explicação sempre muito lógica, muito culta sobre as coisas. Então a pessoa faz toda uma explicação lógica ao invés de entrar em contato com aquilo que de fato ela está sentindo. E qual é a questão, né? O prejuízo disso é que você esconde o seu caos subjetivo. Então, claro que nós não temos que ficar compartilhando dos nossos afetos para todas as pessoas, mas em alguns momentos nós precisamos falar sobre a nossa afetividade com as pessoas que nos cercam. Então, a racionalização, ela demora mais, principalmente num processo terapêutico, né? Quando a pessoa começa a trazer muitas explicações lógicas, mas na terapia a gente com técnicas vai apertando até que ela entre em contato com essa subjetividade. Mas na convivência social as pessoas não têm naturalmente ferramentas para isso, então fica tudo na superfície. Um outro mecanismo é o deslocamento, também muito comum quando você muda a direção da raiva para um outro lugar. Então, suponhamos um homem que está sofrendo um assédio moral no trabalho, ou um exagero de depressão, e aí ele não pode brigar com o chefe ou com os colegas de trabalho, ele chega em casa, bate no filho, é grosseiro com a esposa, então ele deslocou esse sentimento hostil para outro lugar. O isolamento, ele isola o fato doloroso do afeto. Este também é bastante comum, e um exemplo bom para trazer para vocês é sobre o luto. Então você pergunta para a pessoa, e aí, como é que tá para você? Você está bem? E a pessoa dá uma resposta isolada ao fato. Ela responde de uma forma como se ela estivesse indo comprar pão na padaria, do tipo, então, eu estava com meu pai, e aí ele sofreu um infarto, e aí eu fui atrás das situações todas, né? E a vida é assim, né? Morreu, agora a gente tem que tocar. Então, entender, né? Imagina, o luto é um processo extremamente doloroso e a gente precisa viver o luto e resolver e elaborar nas nossas vidas. Então, quando a gente trata disso de uma forma muito superficial, traz também algumas descompensações. E, para encerrar, vou falar da sublimação e deixei por último, propositalmente, porque a sublimação seria um mecanismo mais elaborado que nós poderíamos usar. E quanto mais a gente usar de sublimação, melhor. Então, a sublimação, ela transforma um sentimento, eu não diria negativo, mas um sentimento de desconforto em algo positivo. Então, suponhamos que eu esteja num dia muito ruim e ao invés de chegar em casa e brigar com o filho, e xingar a mãe, etc., né, ficar cobrando as pessoas, pego aquele sentimento em silêncio e vou pintar uma tela, vou fazer um bordado, eu produzo algo que é louvável socialmente. Então, não sai cru, ele sai já meio caminho andado para uma elaboração. Então, como eu disse, esses são alguns dos mecanismos de defesa que nós temos. Nós temos vários outros que vamos falando em outras oportunidades, mas esses são os bastante presentes, bastante praticados por nós todos, e é importante para a nossa saúde mental, psíquica, emocional, que a gente esteja acompanhando isso com uma maior atenção. Por hoje é isso e até já!